irmão Sandro, do canal Livros e Palavras, e eu quero fazer resenha de alguns capítulos de um livro logo depois da vinheta. Irmãos, eu quero falar do livro sem mais delongas. Antes de mais nada, me ajude aí no canal, porque eu não tenho falado nos últimos vídeos e tenho esquecido. Vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, um vídeo curto, só explicando o que eu vou fazer. Em relação ao que eu já estou fazendo, mas estou tendo essa certa dificuldade por eu não ter tanto tempo de gravar, né? E antes disso, antes de eu falar dessa resenha, eu queria que os irmãos me ajudassem e compartilhassem, não só para ajudar o canal, mas também para ajudar alguma pessoa que precise. Se você acha relevante, passe, indique o vídeo. E quando tiver 20 inscritos, eu quero fazer um sorteio de um livro cristão, e eu não tenho falado isso nos últimos vídeos, amém? Então vamos ao vídeo de hoje, que é esse livro de Timothy Keller, Romanos. É o primeiro livro, tá? Do 1 ao 7. O segundo é do 8 ao 16. Esse é do 1 ao 7. Trata do capítulo 1 até o capítulo 7 da Vida Nova. Eu queria comentar com vocês o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu achei interessante. Vou falar o nome dos outros capítulos e assim encerrar essa resenha. Mas eu queria dar um toque aqui nos irmãos em relação ao capítulo 1 e 2. Quando ele apresenta o Evangelho no capítulo 1, ele apresenta para todos de modo geral, para o ser humano, para o pecador de um modo geral, né? E Paulo trata muito profundamente, diretamente, é uma carta muito intensa, que ele trata de todos nós como pecadores e que precisamos da graça para ser salvos. Tanto que, e aí por isso que eu achei interessante fazer o vídeo, no capítulo 2 ele já trata dos religiosos precisando da salvação. Primeiro ele trata do evangelho de um modo geral para todos precisando da salvação, mas aí ele vem, né, depois ele vem tratando isso com as outras pessoas que acham, vamos dizer assim, Tim Keller aqui deixa entender isso. Ele, aliás, é claro nisso, de que muitas pessoas, por estar na igreja, podem achar que está tudo bem, e muitas vezes não está. Ele está tão mal quanto aquele outro que ainda não conheceu a Cristo. Então é realmente o que eu considero também, depois de lê-lo várias vezes, o livro de Romanos eu também considero o quinto evangelho. Não sei se vocês consideram o quinto evangelho ou se vocês consideram Efésios o quinto evangelho, mas comentem aqui o que vocês consideram na Bíblia o quinto evangelho, amém? Então, aqui o capítulo 1 e 2, ele trata do capítulo 1, do capítulo 1 de Romanos. O capítulo 1 e 2 do livro aqui em si, ele dividiu em dois, e até o versículo 17 ele trata disso. E do 18 ao 32 ele fecha o primeiro capítulo falando dos pagãos, falando de todos que precisam da salvação, daquele que muitas vezes não peca, não faz aquele pecado específico, mas concorda com quem faz. É interessantíssimo. Só que ele vem no capítulo 3 desse livro falando sobre os religiosos necessitam do Evangelho, parte 1 e parte 2. A parte 2, obviamente, no quarto capítulo. Está aqui, ó. Não sei se vocês podem ver aí, né? E vocês parem o livro, o vídeo aí, dê uma pausa e vejam. E aqui no capítulo 3, fala os religiosos. Aí é que ele vai falar de quem necessita do Evangelho. O capítulo 4 é a parte 2, que os religiosos necessitam. O 5 já é todos necessitam. Já o capítulo 6 diz um diamante sobre um fundo escuro. O 7, quando a justificação começou. O 8º, o que a justificação propicia. O 9º, por que a justificação é proporcionada.
O 10º, Unidos a Cristo. O 11º, Escravos de Deus. E o último, fechando, Guerra contra o Pecado. E aqui vai 3 apêndices. Amém? Então eu queria indicar Timothy Keller. Amém? Já estou terminando o livro e realmente é uma carta profunda, é uma carta maravilhosa. É uma carta para quem lê no Espírito, quem lê sempre, quem lê meditando, quem lê tomando um tempo, separando um dia para isso, pegando a Bíblia assim, lendo diretamente o Evangelho, é maravilhoso. Amém? Fique com esse vídeo para não ficar muito longo e eu vou falar um pouco mais sobre o sorteio, trazendo diretamente o assunto à tona em um vídeo pequeno. Amém? Fique na paz.